paciente tem convulsão, desmaio e você atende durante uma avaliação em que a pessoa nega qualquer história familiar ou problema de saúde até ele ter o ataque, ainda durante o bate-papo sobre o procedimento. Então, olha só, ela relatou que ela estava avaliando o paciente, estava conversando com o paciente falou para ela que, olha, não, eu não tenho nunca tive convulsão na minha vida, e o paciente tem uma convulsão ali na frente dela, certo? Aí ela falou assim, ela continuou, você atende e presta os primeiros socorros, depois cobra a consulta e a pessoa não paga. O que você faz? Então, olha só, olha a história dessa colega, gente. Ela estava fazendo anamnese, avaliação inicial do paciente. O paciente falou que nunca teve convulsão na vida, mas ali com ela convulsionou. Ela prestou socorro, tá? Depois ela foi cobrar o valor da consulta inicial e o paciente não pagou. E aí, eu peguei só esse trechinho aqui, mas ela tava bem emputecida. Ela tava tipo pé da vida, sabe? Caramba, como assim eu socorri o paciente e ele ainda não quer nem pagar a consulta? E aí, o que eu faço? Bom, na verdade, o que você faz? Você fez o que você tinha que fazer, né? A gente tem que fazer. Pô, se você tá avaliando o paciente convulsionou, gente, primeira coisa, tá? Sempre vai ter a primeira convulsão. O paciente não nasce do nada, né? Digamos assim, não nasce sabendo que um dia ele vai ter uma convulsão. Lógico, algumas crianças, alguns adolescentes, eu lembro, por exemplo, na escola, já quando eu tinha uns 13 anos, já 13, 14 anos, só pra vocês terem noção, um colega convulsionou no meio da aula, eu lembro disso até hoje. Ele nunca tinha convulsionado. Isso pode acontecer com uma criança, com um adolescente, com um adulto, com um idoso. Tá igual alergia, né? Tem sempre uma primeira vez para tudo. Olha só, eu desenvolvi alergia de resina acrílica depois de adulta, com 30 anos. Isso pode acontecer em qualquer momento. Então sim, o paciente pode dizer que nunca teve uma convulsão, mas ele convulsiona, você pode dar a sorte, como a colega, do paciente convulsionar na sua cadeira. E aí, atender esse paciente, prestar socorro, é o mínimo que você pode fazer. É o mínimo, Doc. Você não vai ganhar uma estrelinha dourada por você prestar assistência a alguém que está sofrendo, que está tendo uma convulsão. É o mínimo, pode ser até, não, digamos assim, a gente respeita, eu respeito, caso você não saiba exatamente o que fazer. Pô, eu não socorri direito porque eu não sabia exatamente o que fazer. Tá tudo bem, né? Às vezes a gente realmente não tá... Às vezes não. É muito difícil a gente estar preparado ali para uma convulsão, a não ser que o paciente tenha com frequência. Nesse caso, pegou ela desprevenida. Então, não fica aí se lamentando. Nossa, mas eu não atendi a urgência médica certinho e tal, do jeito que deveria. Tá tudo bem, é aprendizado. Na próxima, pode apostar que você vai saber o que fazer. Certo? Mas, prestar socorro é uma obrigação de um profissional de saúde, tá? E prestar socorro por exemplo, não necessariamente você, mas eu vou ter que fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, vou ter que dar um medicamento intramuscular, intravenoso do paciente, não. Mas é você dar um mínimo de assistência para aquele paciente, ligar para a emergência médica, né? Ligar para o SAMU para vir socorrer, então isso é dar um socorro. Então, no caso dessa doutora aqui, né, dessa dentista, poxa, você socorreu. Pô, o paciente não pagou a consulta? Cara, isso é outros 500, tá? Você deveria estar cobrando a consulta antes de ele entrar na sua cadeira odontológica. Então, lá antes de ele entrar, você cobra a consulta e tal. E independente se ele cobrou consulta ou não, se ele pagou ou não, você acha que ele queria ter tido uma convulsão no seu consultório? Não, né? Então, faz parte. Não tem o que dizer, faz parte, convulsionou, você prestou assistência, que bom que você fez isso, né? Nosso papel como profissional de saúde. E se o paciente de alguma forma não valorizou isso, né, a sua assistência, que pena, a gente não tem controle sobre isso, né? A gente sempre vai fazer o nosso melhor, mas a gente não tem absoluto controle sobre como o paciente vai nos ver, né, como ele vai reagir ao nosso atendimento. Às vezes, se fosse uma outra pessoa, ele ia te agradecer eternamente por isso, né? Ele ia, nossa, aquela doutora, eu convulsionei, a primeira vez que eu convulsionei foi nela, e ela ainda me socorreu, nossa, que pessoa incrível. Podia ser, mas não foi o caso, e tá tudo bem. Bola pra frente, o que você aprendeu com isso? Se for pra você cobrar consulta, cobra antes do paciente entrar no seu consultório, certo? Então, cobra antes, ele paga a sua consulta, ele entra pro atendimento. Fechou? Já deixa isso ajeitado para você não ficar frustrada. E se ocorrer uma intercorrência, é o nosso papel socorrer. É o nosso papel.
Pode ser que você não foi o melhor socorrista do planeta, tá tudo bem, mas você tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que prestar uma assistência porque nós somos profissionais de saúde. Posso trabalhar com pacientes com alterações sistêmicas e pacientes normais? Olha só que interessante, né? Quando a gente fala paciente sistêmico, paciente normal, na verdade, na pura das verdades, não tem muita diferenciação. Sabe por quê? O último levantamento do Ministério da Saúde e também alguns levantamentos do IBGE já mostraram que mais de 45% da população brasileira tem alguma alteração de saúde. Então, no final das contas, mais da metade, quase metade dos pacientes que chegam para você no consultório odontológico são pacientes com alterações sistêmicas. Não necessariamente vão ser pacientes graves, né? Então a gente também tem que diferenciar isso. Mas é um paciente que tem pelo menos, 45% da população brasileira tem pelo menos uma doença crônica, tá? E aí a gente pode citar aqui várias. Então olha só, quando você sabe atender um paciente com alteração sistêmica, você está atendendo basicamente, digamos assim, algo que vai te ajudar a tratar metade da população brasileira, tá? Então, o fato de você trabalhar com um paciente com alteração sistêmica, não pense que é um paciente mega cabuloso. Vai aparecer, com certeza, um paciente mais complexo no seu consultório, mas, na verdade, você está tendo o paciente que é o paciente do dia a dia, né? Que é o paciente que está ali contigo, é o paciente que vai aparecer no seu consultório. Então, não é que, ai, Pamela, mas eu não gosto de atender paciente com alteração sistêmica. Não é uma área que eu quero seguir. Na verdade, docs, a gente não tem como fugir. Esse paciente ele vai chegar para você. A cada 2 pacientes que entrar no seu consultório, um deles vai ter uma alteração sistêmica, que seja uma hipertensão arterial. Inclusive que necessita de uma atenção especial, necessita de um manejo odontológico, né? E quando eu falo manejo odontológico, protocolos corretos de atendimento para aquele perfil de paciente, certo? Então, quando você domina como atender um paciente com alteração sistêmica, todos os pacientes vão ter mais pra frente ou mais cedo ou mais tarde algum tipo de alteração sistêmica. Ou, por exemplo, população feminina, né? Mais cedo ou mais tarde, existe uma alta possibilidade daquela sua paciente normal, ela engravidar, ser gestante. E aí, você está preparado para atender ela enquanto ela é gestante? Tá? Então, no meu consultório mesmo, eu não tenho essa diferenciação, paciente com alteração sistêmica ou paciente normal. Todos eu atendo com os mesmos protocolos, atendo com os mesmos cuidados. Obviamente, vai ter um paciente mais complexo, né? Aquele paciente combo que a gente brinca, que tem várias alterações sistêmicas. E isso também vai aparecer com recorrência no seu consultório, certo? Então, se você sabe fazer endo, sabe fazer implante, sabe fazer prótese, ROF, num paciente com alteração sistêmica, quiçá num paciente normal, né? Um paciente rígido que ainda não desenvolveu nenhuma alteração sistêmica. Só que pensa assim, o teu paciente de hoje que não tem nenhuma doença, pode ser que daqui 10 anos, 20 anos ele desenvolva, né? Então não tem como a gente fugir, tá? É lógico, eu, por exemplo, Pamela, a minha principal habilidade, né, para a qual eu dediquei meus estudos, dedico a minha carreira e tô aqui para isso, é para atender pacientes com alterações sistêmicas. Certo? Eu decidi isso. Mas mesmo no caso você, Matheus, você não decidiu, Pamela, eu não quero seguir minha carreira. Não tem jeito. Eu vou fazer implantodontia. Pamela, eu vou fazer implantodontia, não quero seguir essa área de paciente com alteração sistêmica. Você vai receber paciente com alteração sistêmica para implantodontia. Você vai receber paciente com alteração sistêmica para fazer harmonização orofacial. Certo? Para fazer botox. Vai chegar lá o paciente diabético descompensado querendo fazer botox. Certo? Então, se você vai trabalhar, não é que você pode, você vai trabalhar com o paciente com alteração sistêmica querendo ou não, certo? E para isso que nós estamos aqui, para tirar todas as dúvidas em relação ao atendimento desses pacientes.